Está no ar o primeiro episódio do nosso podcast aqui no canal Tempo de Pensar. Este é um espaço onde nós iremos discutir, debater ideias, tudo com o objetivo, né, de que nós consigamos parar um minuto em meio à nossa vida agitada, mas que nós consigamos parar para refletir, parar para pensar e debater ideias, construir conhecimentos que nos ajudem a crescer como pessoas. Neste primeiro episódio, contamos aqui com a presença do meu grande amigo Jonathan, que vai hoje partilhar um pouco da sua realidade conosco, né? Nós vamos conversar aqui sobre a baixa visão, né? E sobre diversos aspectos, né, que passam pela nossa vida, né, dessa realidade de quem tem baixa visão. Então vem com a gente nessa conversa, vem com a gente nesse papo, pega aí seu café, se acomode e vamos juntos, pois é tempo de pensar. Muito bem, Jonathan. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer e uma alegria enorme estar aqui. Fala pra gente, Jonathan, quem é o Jonathan? Conta um pouquinho pra gente aí sobre você. Ah, quem seria o Jonathan, né? A pessoa, eu nasci com baixa visão, né? Como você bem sabe, atualmente eu sou formado em Direito, sou advogado, eu, eu moro aqui em Pouso Alegre mesmo, e é isso. O que eu posso falar de mim é isso. Eu sou atleta, eu adoro correr. Muito bem, então vamos bater um papo aí sobre essa realidade da deficiência visual. Acho que isso é algo que desde o início, né, da nossa amizade, é algo que nos aproximou. A gente está sempre aí, né, partilhando realidades, tem a ver com tudo isso. Então, pensando assim, né, no público que está chegando aí agora, que, né, não sabe ainda o que é a baixa visão, enfim, o que você poderia dizer para a gente aí sobre o que é a baixa visão, o que é a deficiência visual, como que você definiria isso aí? A baixa visão, para a maioria das pessoas, é algo bastante emblemático, não é? Uhum. Porque não se trata de, de uma cegueira total, que, digamos assim, é o que a maioria das pessoas estão acostumadas, Sim. mas sim de um universo completamente é, desconhecido para muita gente, porque se trata de uma situação em que o indivíduo enxerga de forma parcial. Uhum. Então, nesse sentido, é, seria uma situação em que a pessoa enxerga. Não seria um caso em que uma pessoa não enxerga nada, mas também não enxerga tudo. Sim. E agora, trazendo para uma questão mais particular minha, no meu caso, eu enxergo de forma limitada, porém de forma nítida também. Porque muitos perguntam: ah, você enxerga em passado? Você enxerga vultos? É a clássica pergunta. Sim, é a clássica pergunta. E eu respondo que não, eu enxergo de forma nítida, porém com limitações, Sim. no que diz respeito tanto à minha visão central quanto periférica. Uhum. Um campo visual reduzido, né? Sim, e por conta disso, as pessoas muitas das vezes ou nos subestimam, acham que a gente consegue fazer muito menos do que realmente a gente faz, e outras acham que a gente faz muitíssimo mais do que aquilo que a gente realmente consegue, né? Sim, exatamente. Então, voltando ao assunto do que eu disse anteriormente, é um universo desconhecido, porque as pessoas realmente não conhecem e não Uhum. sabem lidar com essa situação, Sim. né? E você fala, né, que é uma realidade muito desconhecida e que essa pergunta sobre como nós enxergamos é muito comum. E também é acompanhada dessa pergunta, sempre também perguntam sobre porcentagem de visão. Sim, é uma O, pergunta muito isso. frequente. O que você diz pra gente sobre isso? Você consegue, dentro do seu quadro, estabelecer uma porcentagem? Como que... Wagner, eu não sei. Inclusive, essa pergunta é feita para mim frequentemente. E eu não sei responder porque eu nunca tive a curiosidade de perguntar ao médico. Sim. Mas, para que a gente tenha uma noção,
eu enxergo muito menos com o olho direito do que com o olho esquerdo. Ou seja, praticamente a totalidade da minha visão se concentra toda no olho esquerdo. Sim. Ou seja, caso eu perca, em virtude de algum acidente, digamos assim, eu ficaria totalmente dependente de outras pessoas por algum tempo, até que eu me adaptasse à minha nova realidade. Sim. Então, essa realidade da porcentagem é algo que também no meu caso a gente não consegue, né, ter essa precisão, porque acho que são muitas variáveis, né, que influenciam, né, às vezes é a iluminação do ambiente, contraste, enfim, acho que várias circunstâncias assim. Então, sei lá, existem casos em que a gente consegue enxergar determinada coisa ali que as pessoas achariam que a gente não enxerga, né? E por outro lado, outras coisas que as pessoas, né, acreditam que a gente enxerga, a gente não vai conseguir. Então, e às vezes a gente, uma mesma coisa, a gente numa situação a gente consegue visualizar bem, numa outra situação não. Então, acho que são muitas variáveis. No meu caso, assim, para facilitar a conversa, né, eu sempre costumo dizer que é cerca de 10%. O teu caso, imagino que seja por aí também, né? A nossa visão, pelo que a gente já, né, partilhou aí, a gente são mais ou menos muito parecida, assim, né? E então. Porém, é válido acho que a gente trazer isso para a conversa, que também por conta de que nós viemos de contextos de vidas diferentes também. Exatamente. Né? Eu acho importante a gente trazer isso também. Sim. Porque a nossa infância foi bem diferente, né, uma da outra. Com certeza. Como eu já te falei, eu fui criado mais livre, assim, digamos assim, né? Eu tive a chamada infância raiz. Sim. Eu corria, eu jogava futebol, eu andava de bicicleta, eu andava para o meio da mata, na perto de casa, que tem uma área verde muito grande. Então, isso eu acho que me ajudou bastante. Com certeza. Eu sempre tive uma liberdade, assim, muito, digamos assim, eu tive muita liberdade desde sempre. Sim. Eu falo, tipo assim, a gente precisa sempre avaliar a deficiência, né, numa perspectiva biopsicossocial, né? Então, antes, né, quando a gente falando assim, né, do que se entende do processo saúde-doença, né, antes quando vigorava um modelo mais biomédico, então a noção de saúde, de forma geral, era basicamente você não ter doença. Sim. Agora a gente, né, os princípios aí da saúde aí já falam desse modelo biopsicossocial, ou seja, a saúde era definida pelos fatores biológicos, sim, mas também os fatores psicológicos e os fatores sociais. Então, quando a gente fala da deficiência, a gente tem fatores biológicos, que é o nosso quadro clínico, né? Você pode, de repente, até falar um pouco disso do seu caso, né? O meu caso é descolamento de retina, por aí vai. Mas também vai ter fatores psicológicos, né? Por exemplo, a forma de se lidar com essa deficiência, que vai mudar de pessoa para pessoa, ainda que o biológico seja o mesmo. E o contexto social, como você bem disse, né? Então, a forma como, né, as possibilidades que a gente teve, né, ao longo da vida nos permitiram ter habilidades e dificuldades diferentes um do outro, né? Então, enfim, apesar de eu ter vivenciado todas essas realidades também da infância, de, né, correr, brincar pela rua e tudo mais, mas você, pelo que você partilha, você sempre foi muito mais aventureiro nesse sentido de explorar muito mais o ambiente, né? Eu já era um pouco mais retraído, né? Então isso traz consequências, isso traz, enfim, diversas circunstâncias. Então hoje em dia a gente partilha, né? Nós estamos aí, sei lá, uns 6 anos de amizade aí, e a gente partilha e percebe como que você tem habilidades que eu não tenho e vice-versa, né? E a gente vai partilhando e trocando essas ideias e por isso também é muito bacana, né? Esse convívio, né? E essa troca com outras pessoas que também vivem, né, contextos parecidos, né? Porque a gente aprende muito sempre, né? Uns com os outros, né? Então, eu acho que isso é muito interessante. Mas fala pra gente um pouquinho o que você pode dizer dessa parte mais né, biológico aí, né, do seu quadro clínico. Você
O que você tem de diagnóstico? Como é que funciona aí? Sabe dizer para nós? Eu nasci muito prematuro. Eu nasci com 7 meses de idade, salvo engano. E por conta disso, o primeiro diagnóstico que a gente recebeu foi que, por eu ter nascido extremamente prematuro, o globo ocular não se formou como deveria ter se formado. Então, por conta disso, o que eu tinha era uma retinopatia, é um trava-línguas aí, né? Uma retinopatia da prematuridade, que seria, em tese, causada devido à prematuridade. E por conta disso, seria necessário que eu fizesse um acompanhamento anual, até para verificar se estaria tudo bem, porque a retinopatia, ela cega, ela pode causar um descolamento na retina, ocasionando assim a cegueira. Sim. E, inclusive, acho importante trazer aqui também que quando eu nasci, a minha mãe me passou em um primeiro oftalmologista que disse que eu perderia a visão por completo, até no máximo uns 4 anos de idade. Sim. Mas graças a Deus não foi isso que aconteceu. E eu venho convivendo com isso a vida toda. Sim. Porém, há uns 2 anos atrás, surgiu aí um exame, um novo exame. Eu me submeti a ele e a gente soube que não se tratava de uma retinopatia. Na época, o oftalmologista ele citou lá o termo, era um termo extremamente técnico, e agora não me recordo, mas ele se sentiu aliviado até, porque, como eu já disse, a retinopatia ela pode causar cegueira. E nesse caso, no meu caso, a minha visão sempre foi estável. Sim. Então isso foi um alívio até pra gente. Com certeza. Né? Então, bem em resumo mesmo é isso. Sim. E como foi assim nesse início ali, a partir daquilo que, né, que a sua família comenta aí, como foi, né, receber esse diagnóstico, como que foi esses primeiros passos ali para entender esse mundo da deficiência visual, esse processo de aceitação, enfim, esses primeiros anos aí, a sua infância, como que a deficiência esteve presente aí na sua vida, assim, como que isso, enfim, interferiu, né, impactou, né, na sua trajetória. Perfeito. Pelo que eu ouço, inicialmente foi um caos, assim, porque na época não existiam tantos recursos igual se tem hoje. A minha família era extremamente simples, a minha mãe era muito jovem, meu pai também, né, tinha aí 24 anos. Sim. Então foi bem difícil no início, né? Até questão para buscar informação a respeito. E foi nesse período que eu comecei a fazer um acompanhamento na APAE, também, que foi extremamente importante para mim, para o meu desenvolvimento. Então isso me auxiliou bastante. E conforme eu fui crescendo, né, eu fui tomando mais ciência disso, de que eu era uma pessoa portadora de necessidades especiais, eu sempre assim, me sentia, eu realmente era, né, diferente. Sempre nas turmas, nas escolas, desde a primeira infância, eu sempre me via como diferente. Né? Então isso é algo que foi que sempre me marcou muito, assim. Sim. Entendeu? Bacana. Então o seu primeiro contato assim com a educação foi através da APAE. Foi através da APAE. Como é que foi esse período? Quanto tempo você ficou lá? Como que desenvolveu lá? Ah, perfeito. Eu entrei lá, salvo engano, em 2001. Eu tinha por volta de 1 ano e 6 meses, segundo minha mãe. Aí eu fiquei lá até 2004, até o final de 2004, salvo engano. Aí, em 2005 eu saí, eu tentei seguir na escola regular,
por um tempo na escolinha. Eu não me adaptei, daí eu retornei e fiquei lá até o final de 2007, que foi quando eu saí. E, como eu disse, esse período foi de extrema importância porque lá eles fazem estimulação visual e por conta disso eu consegui me desenvolver muito. Tanto que eu saí de lá alfabetizado e foi isso que tornou mais fácil para mim a minha adaptação na escola regular, Sim. já no primeiro ano do ensino fundamental. Entendi. Então você ficou bastante tempo na PAI. Sim. 6 anos? Sim, por aí. E mesmo assim, o Wagner, ainda foi muito difícil para mim no colégio, na escola regular, né? Porque eles não estavam preparados para lidar com esse tipo de situação. Então eu me lembro bem que quando eu comecei a escrever mais, né, que a professora passava os conteúdos no quadro para a gente, eu precisava me levantar da minha carteira, eu ia até a frente da classe, eu memorizava uma linha, né, daquilo que a professora escrevia todinha, eu voltava até a minha mesa, eu transcrevia e assim sucessivamente, durante o dia todo. Então foi bastante... Bem complicado, né? Uma posição até de, sei lá, né? Isso gera até um constrangimento ali, talvez. Um constrangimento muito grande. E aí você vai lá na frente, lê, aí você volta, de repente você pode esquecer o que você leu, tem que ir de novo. Pode esquecer, e o problema é que os colegas também falavam, né? Tipo, olha, dá licença, né? A gente tá copiando. É verdade, isso acontecia muito, porque a criança geralmente não entende, né? E você fala disso aí, eu acho que antes aqui de começar a gravar, a gente comentava um pouquinho dessa realidade, talvez, né, valha a pena a gente abrir esse parênteses, né? E você que também vem da área do direito aí, nós estamos aí num cenário em que essa questão da APAE, né, as escolas especializadas aí, né, estão aí passando, né, por situações aí legais aí, que você pode talvez nem saber explicar melhor do que eu. Mas queria, né, se você quiser comentar um pouquinho disso, né, da importância da escola especial também, porque eu vejo que a escola regular é importantíssima. Eu acho que é muito válido que a pessoa com deficiência esteja na escola regular. Afinal de contas, a sociedade ela é múltipla, né? Ela é diversa. Então a gente tem que conseguir, né, estar, né, nesse contexto social diverso. Então, às vezes, as escolas especializadas, né, podem se configurar de alguma forma ali como, né, a pessoa se fechar para a realidade, né, assim. Mas a gente também não pode tirar das escolas especiais esse mérito, né, de serem ali uma porta de entrada mesmo para essas pessoas para o processo educacional de qualidade, né? Sim, Wagner, inclusive, eu me lembrei aqui agora, eu acho relevante também a gente trazer esse assunto. Eu acabei descobrindo lá uma habilidade que até então era desconhecida. E muito provavelmente, se eu fosse diretamente para a escola regular, eu desconheceria essa minha habilidade, que é a de memorização. Eu sempre tive muita facilidade para memorização, tanto é que na APAE, sempre que era necessário a gente recitar algum poema, ou mesmo o papel principal em alguma peça teatral, ou algo nesse sentido, a professora geralmente me escolhia, porque eu tinha muita facilidade com isso. Sim. Sabe? Então isso é algo que eu descobri lá e que me serviu muito durante o período escolar. Sim. Como eu te falei, né? Na escola, eu ia até a frente da classe, eu memorizava uma linha por completo daquilo que foi transcrito pela professora na lousa, eu voltava até a minha mesa e transcrevia. E nunca aconteceu assim, um episódio de eu esquecer. Sim. Né? Isso nunca aconteceu, porque eu tinha muita facilidade. Sim. Na realidade, isso me serviu até mesmo na faculdade, né? Com certeza. Então... A gente aprende, né? Sim. Eu acho que às vezes as pessoas pensam, né? Não, a pessoa que tem deficiência visual é como se ela tivesse ali uma super audição, um negócio assim, né? Uma coisa quase como um superpoder. Sim. E não é, na verdade, né? A nossa audição, por exemplo, ela é igual. A diferença é que
como a gente não tem o estímulo visual total, o nosso sistema nervoso ele se adequa e presta mais atenção nos estímulos auditivos, né? Os mesmos sim. estímulos que todos ouvem, né? Só que Eu sempre ouvi isso também, de que eu tinha uma audição mais apurada. então a gente aprende, mas é assim, de fato, na prática, em sentido prático, é mais apurada, mas é por uma questão de estar mais atento a esses estímulos auditivos, né? E não por um desenvolvimento da audição em si, né? Mas bacana, cara. Eu acho que então, assim, eu particularmente, eu não passei por escola especial. Acho que eu cheguei aí em APAE também, em algum período breve ali da minha vida, mas né, não foi muito longo, assim, né? Logo eu já estive na escola regular. Mas eu acho que é importante, né, da gente também lutar por esse direito de escolha, né, das famílias de ter a possibilidade de Sim, colocar a criança numa escola especial, né? sim. Até porque, Wagner, alguns não terão condições alguma de, por exemplo, assim como a gente, se sentar e em um banco de faculdade e realizar um curso de 5 anos, Sim. não é? Muitos deles não terão condições para tanto. Então, a Uhum. PAI, de certa forma, do período de 1 ano até 18 anos, creio eu, né, serve até como uma distração para essas pessoas. Né? Sim, E uma outra coisa também, creio eu que os pais também têm muito medo da questão do bullying. É uma uhum. preocupação, né? Sim, com certeza. Aliás, por conta disso mesmo, eu tive colegas que estudaram na PAI junto comigo e que quando foram para a escola regular não se adaptaram por questões de bullying e por conta disso elas desistiram mesmo dos estudos e o que realmente é uma pena, né? Ah, com certeza. Sim, durante uma visita que eu fiz à PAI, há uma semana atrás, eu comentei com a minha mãe mesmo que, melhor dizendo, eu cheguei a comentar com a minha mãe que várias daquelas crianças que estão lá, se elas fossem para uma escola regular, no primeiro episódio de discriminação ou bullying, os pais tirariam as crianças de lá, da escola, desistiriam mesmo de manter a criança na escola, né? Então, porque como a escola regular ela tem todo esse benefício de socialização e tudo, mas a realidade que a gente vê na prática é que essas escolas regulares não têm a estrutura necessária para permitir esse desenvolvimento dessa criança, né? Sim. Então aí entram essas escolas especiais, Sim, né, como e ela não recurso. e acaba sendo mais uma exclusão, né, do que uma inclusão, porque Exato. é o que a gente sempre comenta, né, que eu comento com você. Eu tive uma deficiência muito grande em conteúdos de disciplinas de exatas, matemática, química, física. Isso porque eu eu sentia que aquelas aulas não eram para mim, entende? Mas sim para a turma. Porque eu, é, por ter baixa visão, obviamente eu não conseguiria enxergar, né, visualizar o quadro. Sim. E as aulas eram expositivas. Os professores explicavam com exemplos didáticos na lousa. E eu não conseguia acompanhar a resolução das situações problemas, das operações. E por conta disso eu não conseguia compreender. E por conta disso eu precisava estudar por conta própria. Eu estudava na minha casa, com auxílio da minha mãe, ou com auxílio de videoaulas também. Sim. E mesmo assim eu sinto que não era a mesma coisa. Eu tinha muito mais dificuldade com relação a isso. E é aquilo que a gente sempre fala, né? Numa sala de escola pública tradicional, né? Que um professor, ele é um só para 45 alunos, 43, e cada um com a sua particularidade, né? Sim. E realmente ele acaba não dando conta de suprir as necessidades de cada um dos alunos que estão lá, né? Sim, então é uma realidade assim, né, a gente pensar, né? Então nesse cenário que a gente está vivendo aí, né, onde está sendo colocado, né, em discussão, né, essa viabilidade da escola especial, né, a gente vê aí, né, que elas têm sim
né, muita importância, muita relevância, né, para nós e precisam aí também ser defendidas, né, nesse quesito, porque de fato o impacto que elas causam é claro, né? Olha aí, o Jonathan, né, passou 5, 6 anos lá na APAE, isso deu para ele uma bagagem, né, introduziu ele na vida escolar e certamente isso fez toda a diferença Sim, ao longo fez de toda a muito. sua vida escolar e Sim, até se me superior, né? permite, fez muito, fez tanta diferença que eu entrei lá eu entrei no ensino regular já sabendo ler e escrever. Sim, Eu já entrei alfabetizado. E mesmo assim, para mim, ainda foi uma dificuldade muito grande. Agora, imagina só um aluno que não alfabetizado, é, com todas as dificuldades possíveis aí que ele venha a ter, ingressar numa escola regular assim, que não tem a menor estrutura para comportar, sim. não é? Então é uma realidade, né, a pensarmos aí. Muito bem, então você comentou sobre aí sua trajetória, né, inicial aí, mas aí depois a partir do momento que você entra no ensino regular, né, enfim, seu ensino fundamental, ensino médio, essa trajetória da educação básica, como que foi? Olha, como eu falei, foi, foi um caminho bastante árduo, né? Porque eu precisei lidar com todas as dificuldades inerentes à baixa visão. Uhum, Isso eu posso citar, mesmo a questão que eu acabei de trazer aqui, de eu precisar me levantar todas as vezes que a professora passava para a gente alguma lição na lousa, eu precisava me levantar a fim de copiar, sim, né? Então teve essa questão. Tinha a questão também que às vezes por... como que eu posso explicar assim? Ah, por questões estruturais mesmo, sim, acabava que a escola, por conta do governo, às vezes que não mandava o material necessário, às vezes faltava alguma coisa. uhum, questão de acessibilidade, Sim, é né? questão de acessibilidade mesmo. Até porque, como eu já disse, na época a gente não tinha tantos recursos assim, Sim, igual nós temos hoje. uhum, Então foi basicamente isso. Foi muita questão da acessibilidade. sim, Assim, com relação às matérias de exatas que eu citei agora. Às vezes acontecia de o professor ter uma sensibilidade e ter disponibilidade também de ir até a minha mesa explicar para mim o conteúdo separadamente. sim, E eles até percebiam que quando eles faziam isso, eu conseguia compreender muito rápido, uhum, sabe? Então, eu sempre imaginava que eu tinha muita dificuldade com essas questões, né, com esses assuntos. Mas no fim das contas eu acabei descobrindo que na verdade não era uma questão de dificuldade em relação ao conteúdo em si, uhum, mas sim em relação ao acesso mesmo, sim. não é? Acho que a matemática, né, e as exatas, elas são muito visuais, Sim, né? são visuais. Então você tem que ter ali a construção das equações, né, esse tipo de coisa, você precisa de... Sim, eu precisava acompanhar tudo isso Sim, e eu acabava fica muito não difícil, acompanhando. né, a gente acompanhar a distância ali dentro do quadro, né, por exemplo. Sim, Então, até porque eu não acompanhava uhum. nada, né? Porque eu não enxergava. Sim, é uma dificuldade que eu tive também, né? E aí eu percebia que quando eu tinha essa assistência ali na minha mesa, uma coisa mais próxima ali, eu conseguia aprender muito mais, né? Porque aí eu realmente fazia as contas ali, escrevia, então essa coisa meio tátil, né, da gente mesmo escrever as contas, aquilo Sim, ali ajudava e a gente de fato compreender o conteúdo, né? E aí eu consegui me desenrolar, né, nas exatas aí, mas é um desafio também, né? sim, Acho que várias matérias, por exemplo, até mesmo, não sei qual que é a percepção sua, mas geografia mesmo, né, que lida muito com mapas, com gráficos, né, é bastante complicado também, dependendo se a gente não tem os recursos ali para visualizar, enfim. Acho que a educação física é unânime sim, que, sim. que é um grande desafio. Wagner, se eu te falar que para mim a educação física não era algo desafiador, Sério? sim, não era, porque como eu te falei, né,
Eu sempre tive uma infância muito, assim, muito ativa. Uhum, Eu sempre corri muito, eu brincava, jogava futebol. uhum. Então acabou que pra mim isso era algo natural, sabe? Sim, Era algo do dia a dia. Então pra mim era super tranquilo. Eu entendi. brincava lá com os colegas de pegador, né? De é, futebol. Aham. E era tranquilo nesse sentido da Muito. inclusão ali. Ah, da inclusão? É, Não, não. você participava, você percebia que você realmente era mais um, como todos ali, ou de fato tinha uma dificuldade a De mais? forma alguma, tinha uma dificuldade a mais, Sim, sim. Uma não, né? Algumas. ah, sim. É, Aham. sempre que eu ia no futebol mesmo, os colegas já me falavam, olha, vai ficar de próxima aí, né? E acabava que essa próxima aí nunca chegava, né? Sim. Muitas das vezes eu não fazia educação física, eu não participava, né? Ah, sim, então. É, porque eu sempre tive muita dificuldade, por exemplo, com. Porque, sei lá, nossas E, realidades assim, de educação física, Wagner, muitas. e só um adendo Sim. aqui, e quando eles deixavam, muitas das vezes eles falavam assim, eles combinavam entre eles assim, olha, vamos deixar ele fazer um gol, vamos deixar ele ganhar, né? Sendo que eu tinha todas as condições de. Você eu não sei, mas eu tinha todas, mas todas as condições possíveis de jogar normalmente, de igual para igual. É sempre os extremos, né? Sim, Ou era uma total exclusão, ou era um sim. coitadismo ali É, de querer deixar, então, facilitar só pra gente ficar sim. feliz ali, Como se a né? gente não percebesse Né? nada, Exatamente. né? Então, É, essas situações são, nossa, muito reais. Eu já vivenciei muito disso também. Então, assim, vôlei é uma dificuldade que eu sempre tive, vôlei eu não jogo. porque a bola que vem do alto não dá pra. Sim. Foge do nosso campo visual, Não, né? essa é uma dificuldade que até eu tenho. Vôlei eu nunca Sim, joguei. E queimada, nem cogito jogar. né? Queimada também era complicadíssima, assim, porque você só escuta os Sim. barulhos da bola pra lá e pra cá e você não Eu tem ainda, tempo de assimilar de onde que tá vindo. eu ainda consigo visualizar a bola, né, em Já. relação à queimada. Porém, eu acho que eu não tenho tanta agilidade É, para no desviar. reflexo, né? Quando a gente finalmente consegue visualizar, é porque já tá dentro Sim. do olho nosso, né? Uma vez, isso no nono ano da escola, do colégio, né? No nono ano do fundamental. Eu inventei, assim, de participar de uma queimada com 3 bolas Ah, diferentes. eu ia falar Três. disso também. Aí, tudo bem. Já aconteceu comigo. Quando finalmente eu consegui pegar a bola e eu mirei uma pessoa para poder jogar, antes que eu pudesse jogar, a bola já veio com tudo no meu rosto. É, exatamente. Então, e aí, falando assim na educação básica, né? Então todo o ensino fundamental, até o ensino médio, você vivenciou numa única escola? Teve alguma. Você vê que teve, ao longo desses anos, teve algum progresso nesse sentido de acessibilidade e inclusão? Ou foi mais ou menos essa mesma realidade durante esse período todo? Ah, vamos lá. Eu estudei então na PAI, Aham. depois eu estudei do primeiro ano ao quinto do Fundamental 1 em um colégio aqui de Pouso Alegre que se chama Joaquim Queiroz, Uhum. né, que é uma escola estadual. Depois, como lá só tinha até o quinto ano, eu fui transferido, né, pro um colégio chama-se hoje Monsenhor José Paulino, Uhum. que também é um colégio estadual, e lá eu fiquei do sexto ano até o terceiro colegial. Sim. E no terceiro ano eu prestei o vestibular para Direito, eu fui Uhum. aprovado, e de 2020 a 2024 eu, eu estudei na Faculdade de Direito Sul de Minas, Uhum. que é tradicional aqui em Pouso Alegre. Sim. E se houve algum progresso em relação à acessibilidade, eu posso dizer que houve sim, porque hoje a gente já tem professores de apoio, Uhum. né, para certas deficiências, né, para certos casos, melhor dizendo. Sim. A gente já tem, assim, creio eu que, como que eu posso dizer? É mais aceito hoje, né? É mais bem visto. As pessoas, eu creio eu que já, que já conscientizaram mais a respeito dessa Uhum. questão do respeito, né? Sim. No sentido de terem compaixão, de auxiliarem naquilo que podem, Uhum. mas ainda assim eu acho que poderíamos melhorar muito mais, não é? Uhum. Com certeza. É, eu creio que pelo tempo que já se passou, né, que eu tenho 25 anos, a gente poderia ter melhorado muito mais, porém isso acabou não Uhum. acontecendo. Mas na sua experiência prática ali, na sua vida pessoal, você ao longo desse período assim de estudos aí,
como a sua forma de lidar com a deficiência ela foi mudando, você foi tendo acesso a recursos novos que facilitaram, né, o seu aprendizado, ou enfim, o seu método de estudo se manteve mais ou menos o mesmo durante toda a sua trajetória? Ah, perfeito. Primeiro, em relação ao meu método de estudos. Né? Uhum. Quando eu era criança, né, eu fazia da seguinte forma, né, quando eu precisava estudar para uma prova ou algo assim. Eu mesmo lia a olho nu, Uhum. tudo aquilo que eu anotava no meu caderno. Sim. E assim, fazendo essa leitura, né, eu me aproximava muito já né, eu precisava me aproximar muito o caderno assim do meu rosto para que eu pudesse enxergar, mas até aí sem dificuldade nenhuma. Eu fazia, assim, digamos assim, igual todo mundo faz. Sim. Né? Só que com o passar dos anos, a minha visão foi ficando mais cansada. Uhum. E aí eu precisei me reinventar. Né? Uhum. E aí eu fotografava todas as páginas do caderno, né, daquilo que eu anotava, e eu estudava pelas fotos que eu mesmo tirava. Uhum. E durante a faculdade também, como as aulas eram expositivas, as aulas basicamente era uma conversa, então eu gravava todas as aulas, eu transcrevia tudo aquilo que o professor falava. Uhum. E eu estudava por aquilo, Sim. por aquele material. Então, o seu acesso à escrita e à leitura, você ainda conseguia ter esse acesso mesmo a Sim, olho nu ali? tranquilamente. E em relação à sua outra pergunta sobre eu ter acesso a novos recursos, eu tive sim. Uhum. Eu tive acesso mais adiante, assim, mais especificamente no ensino médio, a lupa eletrônica, que até então eu desconhecia. Uhum. Eu tinha uma lupa também manual, que era um monóculo que eu utilizava no olho esquerdo também, Uhum. que me auxiliava a enxergar no quadro também. Como eu disse, né? No início eu utilizava porque a minha visão me permitia, era super tranquilo. Sim. Porém, como eu fui, conforme a idade, né? Agora eu seja bastante Uhum. jovem, mas conforme eu fui crescendo, a minha visão já foi ficando mais cansada e aí foi se tornando mais difícil. Sim. E aí esse recurso, assim, essa lupa manual que eu usava como monóculo, né? Uhum. Em um dos olhos acabou que se tornou para mim obsoleto. Sim. Eu também já tive um desse e pra mim também não adiantava muita coisa não. Tipo, talvez muito pelo meu campo visual, né? Sim. Eu tinha muita dificuldade de realmente focar alguma coisa com com aquele monóculo, Eu me né? cansava muito, e aí também começou a surgir a questão de os colegas, assim, o que acontecia? A professora passava o conteúdo, e nisso os meus colegas disparavam na minha frente, eles copiavam, né? E eles ficavam 1 hora mais ou menos esperando eu terminar de copiar, né? Isso de certa forma era incômodo. E aí a professora brincava assim, vocês ficam numa mamata só, né, esperando o Jonathan terminar de copiar, né? É toda uma situação. Sim. E aí, com relação à forma de eu lidar com a minha deficiência, isso foi mudando sim ao longo dos anos. Eu não digo hoje que, sei lá, eu eu não digo hoje que seria 100%, mas quando eu era criança, eu, eu tinha vergonha de utilizar os recursos que me eram ofertados, que me eram oferecidos. Porque, por conta, né, daquilo que os colegas iam falar, algo assim, naquilo que, né, por eu ser o diferente ali, né? Sim. Então eu acabava ficando receoso. Hoje eu já aceito muito melhor isso. Sim. Eu já não tenho praticamente nenhum problema mais. Sim. Eu vejo também que essa questão da aceitação, ela não é uma coisa linear, assim, né? Do tipo, eu chego num patamar onde eu aceitei e aí você fica naquilo ali, então resolvido pro resto da vida. Não é. Acho que ela é cíclica, assim, né? A gente tem fases e fases na vida. Então, a partir do momento que a gente entra numa fase nova na vida, a gente vai se deparar com situações novas que a gente não tinha vivenciado antes e vai exigir um novo processo de aceitação muitas vezes, né? Então, esse processo
é algo que a gente vai sempre trabalhando Sim. constante, né? Por exemplo, quando eu era criança, a minha preocupação era com relação a copiar as lições que a professora, né, nos passava. Sim, Aí, quando eu completei 18 anos, a minha preocupação era com relação a dirigir, sim, que era algo que eu não poderia fazer. Então, sim, faz todo sentido quando a gente pensa naquilo que você falou agora, né? Conforme a gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo, outras formas de aceitação precisam acontecer, sim. né? Eu acho que isso aí é um processo para a vida toda, né? A gente vai estar sempre se deparando com situações novas aí, onde essa questão Sim. vai voltar. Sim, e é aquilo que a gente fala também, né? É importante a gente focar também mais naquilo que a gente pode fazer do que aquilo que a gente não pode. Né? Ah, com certeza. Se a gente for pôr na balança, certamente o que a gente dá conta de fazer ainda pesa muito mais. Sim. E a gente ainda dá conta de fazer muita coisa relevante, né? Enfim, a gente tem uma vida muito funcional, muito ativa, né? Também, Sim. mesmo com as dificuldades, né? Muito bem, então fala para nós também um pouquinho aí sobre a faculdade. Vamos entrar um pouco nesse tema aí do ensino superior, porque o que eu tenho, né, pensado, falado assim também, eu acho que você vai concordar comigo, né? Quando a gente fala em educação inclusiva, muitas vezes se foca na educação inclusiva ali na educação básica, né? A gente sempre, sei lá, na educação infantil, no máximo ali o ensino médio. Pouco se fala em educação inclusiva no contexto do ensino superior. E é uma realidade muito própria, que tem suas características próprias aí. E quando a gente fala de inclusão, não basta você criar cota para que a pessoa consiga entrar, ingressar numa faculdade. Você precisa dar condições de que ela permaneça, né? E isso que muitas vezes falha, né? A pessoa consegue estar no ambiente de faculdade, universitário, mas ela muitas vezes não tem os recursos, não consegue desfrutar de tudo aquilo que o ensino superior traz, então configura mais uma integração do que uma inclusão propriamente, né? Então, eu queria que você falasse sua percepção aí do ensino superior, como é que foi esses 5 anos aí de faculdade. Olha, com relação à acessibilidade, mas voltada à instituição em que eu estudei, eu não posso reclamar, porque lá eles têm rampas de acesso, Sim. né? Banheiros adaptados. Então, essa questão de locomoção não é o problema. Sim. E nunca foi também. E, assim, no ensino superior eu não precisei muito de apoio assim, da instituição com relação ao dia a dia, porque, como eu expliquei, né? Como as aulas eram faladas, então bastava que eu gravasse todas as aulas e aí eu fazia todos os meus resumos e estudava por conta própria, né? Eu me virava muito bem. A única coisa que eu precisava deles era de material ampliado, no caso as provas. Aí, e até isso me foi oferecido, então eu não posso reclamar de nada. Sim. Então eu não tenho do que reclamar, mas com certeza aí em várias instituições aí devem ter pessoas portadoras de necessidades especiais que teriam algo a dizer a respeito. Né? Ah, sim, com certeza. Acho que é uma realidade complexa. Então você vem no contexto aí do direito, né? Então assim, nesse sentido, né? É de uma área assim, mais assim de humanas, né? Então isso faz com que o conteúdo seja mais expositivo mesmo, né? Então você está falando ali de conceitos, de ideias, é muito mais fácil para a gente ter esse acesso, né? Não é uma coisa que exige algo tão visual assim, né? Bom, no meu caso, por exemplo, eu estou hoje numa faculdade de psicologia. A psicologia já tem elementos que são muito mais visuais também, né? Então a gente tem contato com disciplinas, né, de estudar corpo humano, né? Enfim, a gente vai ter contato com esquemas ali. Essa semana mesmo eu partilhava com um professor, né, o quanto que os testes psicológicos eles são muito visuais, então é muito complicado para eles fazer um teste de inteligência com alguém que tem uma deficiência visual,
É muito difícil porque a maioria dos testes exigem ali uma capacidade visual, né? Mas enfim, isso é um assunto para um outro momento aí, a gente pode aprofundar isso. Mas o que o ensino superior aí, ele impactou na sua vida? Como que foi para você vivenciar, né, a faculdade, enfim, seja no conteúdo, seja nas aulas, seja na convivência com colegas e como que a baixa visão, em algum sentido, aí tenha impactado, seja positivo ou negativamente, né? Enfim, ou se não impactou nada, você passou pela faculdade assim, sem que isso fosse uma preocupação. Perfeito. Assim, o que eu posso dizer com relação à minha percepção, né? Com relação à minha deficiência visual, né? Que você me perguntou agora se mudou alguma coisa ou não, se impactou em algo, Ah, eu digo que impactou sim, porque, assim, como eu trouxe a questão agora de que quando eu fiz 18 anos, uma coisa que foi muito relevante para mim foi a questão de dirigir, né? Que é uma sim. coisa que eu não posso fazer. Uhum. E durante a faculdade, vários dos meus colegas estavam tirando a habilitação. Então isso foi algo que me deixou muito pensativo, assim, Sim. sabe? Com relação, eu me comparava às vezes com eles, né? Eu pensava, por que eu não posso também ter uma vida, digamos assim, normal, né? Igual todo mundo tem. Mas isso são situações que acontecem, né? Querendo ou não, vão acontecer pela vida toda, né? E essa questão do direito em si me trouxe muito mais a vontade de poder servir as pessoas, né? Com trabalho, né? De honrar mesmo as pessoas, a minha família mesmo. Então, que eu posso dizer que me trouxe mais ainda essa vontade de servir. Acho que a faculdade ela proporciona, né, muito essa transformação essa percepção, né, da gente em relação ao mundo. Acho que enriquece muito, né, não só o conteúdo em si, né, mas enfim, a própria convivência, né, a própria vivência do espaço ali universitário, ela é transformadora, né? Ela Sim, você sempre convive com pessoas de todas as realidades possíveis, né? sim, e acho que isso enriquece muito ali a nossa percepção, né? E nos ajuda a construir, né, a nossa personalidade e, enfim, nos capacita aí pro mercado de trabalho, né? E falando em mercado de trabalho, queria, né, te perguntar, né, você vivenciou aí, né, muito, né, ao longo de, né, todo o seu percurso aí de faculdade, você também já, né, desde o início fazendo estágio, né, então já estando, né, em contato com o mercado de trabalho, também queria que você comentasse da sua percepção sobre o mercado de trabalho, inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, enfim, como você vivenciou essa realidade. Eu sempre estagiei em instituições públicas, né? Sim. Sempre no poder público. E, assim, as pessoas não estão preparadas, embora assim, em todos os órgãos na Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Justiça Federal, embora todas essas instituições precisam ter uma quantidade de pessoas com deficiências atuando lá, eles não estão preparados para tanto. Então todo mundo precisou se adaptar, tanto eu quanto os serventuários, né, que foram os meus colegas de trabalho. Sim. E nisso eu precisei me adaptar também para poder conseguir realizar as coisas dentro do dia a dia lá. Então, eu posso resumir tudo isso em adaptação. Sim. Né? Porque foi assim desde o início até o fim. Você comentou esse ponto de adaptação, me veio assim também, né? Algo que eu também gosto sempre de pontuar, assim, porque quando a gente fala na inclusão, muitas vezes existe uma perspectiva de que o problema da inclusão, da falta de inclusão, está só na sociedade, que não cria ali os mecanismos para que essa inclusão aconteça. De fato, talvez a maior parte aí vamos dizer assim, uns 90% né, da falta de acessibilidade seja isso mesmo. Mas eu acho que é uma via de mão dupla.
também exige adaptação da nossa parte, eu acho também, né? Sim. Essa disposição e essa abertura de se permitir ser incluído, de, enfim, aderir, né, àquela realidade que está posta ali, né? E não, também não podemos cair, eu acho, nessa ilusão de que, né, de ficar parados esperando, né, condições ideais aí para só então começar a exercer, né, a nossa cidadania, né, enfim, colocar aí nosso conhecimento a serviço, né? Então acho que é muito importante quando você fala disso, né, que você precisou se adaptar e também os outros precisaram se adaptar. Então mostra muito isso, essa via de mão dupla que é a inclusão, né? Bom, então a gente falou aqui de trabalho, né, falando dessas realidades e falando um pouco sobre, né, a questão da vida mais social, né, essa participação social. Como que você percebe aí a acessibilidade, a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade de forma mais abrangente? Como a partir das suas vivências, né? Como que você avalia isso? Ah, sim. Hoje, se comparado a alguns anos, houve um avanço muito significativo em relação à inclusão, à acessibilidade, não é? Uhum. É válido a gente lembrar também, a gente trazer aqui essa conversa, hoje já existe, como é que eu posso dizer, seria uma empatia maior por parte das pessoas, né? Uhum. Por conhecerem mais, Sim. por estarem mais conscientes, né, a respeito disso, né? Uhum. Então, hoje em dia as pessoas já estão muito mais, assim, de certa forma, conscientizadas, mas mesmo assim ainda o preconceito existe, né? E Sim. muito. Então, é o que eu sempre digo, é o que eu disse desde o início, né? A gente já melhorou demais, mas ainda tem muito que ser melhorado. Sim. Você sabe, você teria algum ponto específico que você acha que assim, um ponto que já tenha melhorado muito e algum que ainda precise melhorar em termos de políticas públicas, enfim, o que você avalia? Ah, sim. Em relação à acessibilidade, assim, por exemplo, como que eu posso explicar? Eu posso ilustrar isso como uma experiência minha, né? Uhum. Própria minha. Eu precisei fazer uma viagem aérea há uns 3 meses atrás e quando eu cheguei ao aeroporto de Guarulhos, a gente se dirigiu ao balcão, a gente, no caso, minha família e eu, Uhum. e a gente explicou lá qual seria a minha situação. Sim. E eu tive direito a atendimento prioritário. Então, eu tive uma pessoa que me acompanhou desde o check-in até o embarque na aeronave. Uhum. E quando eu cheguei até o destino, eu tive ajuda para desembarcar e a pessoa me levou até onde precisava ser levado. Sim. Então, o que eu posso dizer assim, em relação a isso, em relação às pessoas estarem conscientes, em relação à conscientização, eu creio que tem melhorado muito, mas agora em relação a questão assim, mais estrutural, Sim. eu creio que precisa melhorar muito, tanto em relação à educação, quanto no mercado de trabalho em si, Uhum. né? Porque não, como que eu posso dizer, não adiantaria todo mundo se conscientizar a respeito, mas não ter toda uma estrutura para que isso seja aplicado. Sim. Né? Perfeito. Como no meu trabalho, por exemplo, por mais que as pessoas tivessem a boa vontade para me auxiliar, poderia ser que vez ou outra não teria estrutura para tanto, né? Sim. Perfeito. Né? Você que vem do direito também, você bem sabe que em termos legais a gente estamos muito bem, assim, né? Sim, A legislação sim, sobre inclusão é muito bonita, sim, mas temos ainda uma dificuldade imensa de aplicar tudo aquilo que está lá, né? sim. Eu acho que se formos colocar aí, a gente conseguiu aplicar pouquíssima coisa ainda, né? De tudo aquilo que a legislação prevê, né? Então é algo assim interessante da gente e algo que a gente precisa, né? Pensar sobre, né? E buscar na medida do possível aí
né, nos movermos para que essas coisas, né, aconteçam, né, enfim, aqueles que estão mais próximos, né, a essa realidade das políticas públicas, né, que possam aí ter esse olhar, né, e dar esse apoio aí nesse sentido para que essas coisas, né, essa nossa qualidade de vida possa se fazer cada vez mais real, né? E um outro aspecto, né, a gente também precisa do lazer, precisa da cultura, do esporte. Como que você avalia que está essa questão hoje, né? Você consegue se sentir assim incluído, enfim, desfrutar de um lazer, você que gosta do esporte também, ou da cultura. Você vê que a pessoa com deficiência tem tido acesso a essas realidades? Eu posso dizer que tem tido acesso de forma parcial, Uhum. né? No meu caso, por exemplo, assim, os cinemas, por exemplo, são algo que não me chama muita atenção, assim, Uhum. principalmente naquilo que se refere a filmes legendados. Não é impossível. Sim, né? Pra gente seria algo impossível de acompanhar, né? Sim. Então eu acho que a gente poderia desenvolver mais nesse sentido também. Sim, a questão da audiodescrição, Sim, né? apresentações teatrais também. Sim. Eu precisaria me sentar mais à frente, né? Porque se não fosse por isso, não seria possível que eu acompanhasse, Sim. né? De fato, acho que temos, né, muita coisa aí para pensar, né, e ainda avançar, né, também nesses quesitos, porque, enfim, eu acho que as pessoas precisam se conscientizar de que a pessoa com deficiência também é público, né, também quer ser cliente, né, enfim, quer consumir esses produtos culturais, esporte, né, e tudo mais. E a gente, muitas vezes, assim, bom, pelo menos acho que aqui na nossa região, a gente vê muito pouco, né, essas oportunidades. Né, para nós que temos baixa visão, eu desconheço iniciativas, né, nesse campo do esporte, por Sim, exemplo. olha só, outra coisa interessante. Um estádio de futebol também. Para mim não seria nada atrativo. Sim. Né? Porque eu não conseguiria enxergar nada, né? Dependendo da arquibancada em que eu estivesse. Acho que nem se fosse da mais próxima, porque eu acho que a mais próxima ainda é muito longe pra gente, né? Ah, com certeza. E, sei lá, se falar de um estádio de futebol é uma coisa muito ampla, né? Pra Sim. gente conseguir Shows acompanhar o que está também, né? acontecendo. Shows. Sim, fora que essa coisa de estar no meio de uma multidão é complicado, porque a gente precisa muito da audição para se locomover, né? Para se conseguir perceber o espaço. E quando você está numa multidão com muito barulho, aquilo nos deixa desorientados, né? Nesse sentido mesmo, né? De não conseguirmos nos localizar naquele espaço. E em questão de shows, assim, você tem sempre luzes e efeitos, assim, que pra gente que ainda tem um resíduo visual ali, aquilo ali também traz incômodos, né? Então, Sim. todas essas realidades, assim, né? Mas é interessante, né? Nós pensarmos e trazermos essas discussões, porque muitas pessoas nem param para pensar que isso pode ser uma dificuldade para alguém. Sim. E não tendo esse conhecimento, também não vão ter a iniciativa de querer mudar essa realidade, né? E assim, acho que a gente, né, caminhando para o fim assim desse nosso bate-papo aí, aproveitar aí o seu conhecimento jurídico aí, o que que você fala para a gente sobre a legislação aí, o direito da pessoa com deficiência? Eu falei há pouco, né, que a gente está bastante avançado, é por aí mesmo. Você vê ainda que caminhos que ainda precisam ser trilhados aí para que isso seja mais, para que novas leis sejam elaboradas, enfim, ou de repente direitos que as pessoas com deficiência tenham, mas que muitas não sabem que têm. O que você pode dizer para a gente sobre o direito? Sim. Antes de 1854, a pessoa com deficiência não era vista e muito menos ouvida, né? Uhum. Se a gente for lá nos tempos, por exemplo,
da Roma antiga, da Grécia, vários bebês que tinham deficiências aparentes ou eram mortos, né, ou então eles eram abandonados em alguma, digamos assim, em alguma roda, assim, enjeitados, ou então eles eram deixados para morrer mesmo. Uhum. Inclusive, esse é um costume, parece que não seria tão longínquo assim, pois algumas tribos indígenas parece que adotam ainda, Uhum. né? Sim. Todo esse cenário foi mudar por volta, aqui no Brasil, né, assim, mais especificamente aqui no Brasil, lá em 1854, que foi com a criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos. Uhum. Sim. E 3 anos depois, em 1857, foi criado o Imperial Instituto dos Surdos Mudos. Uhum. Então, a criação desses dois institutos foi um marco muito grande, né? Sim. Em relação aos direitos das pessoas com deficiência, né? Uhum. Até então nunca havia existido assim um órgão assim responsável exatamente para isso, por isso, né? Uhum. E assim, hoje em dia a gente tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, que você bem citou agora. Assim, a gente tem o direito assim, de, por exemplo, o acompanhante de uma pessoa com deficiência em uma viagem aérea, ele tem 80% de desconto na passagem. Hoje existe o BPC Loas, Sim. né? Que, salvo engano, consiste em um salário mínimo. Sim. A gente tem, né, a questão da acessibilidade também, que que via de regra todo estabelecimento deveria ter, né, alguma questão nesse Sim. sentido. Uhum. Hoje a gente tem o direito ao acesso à cultura, né, ao lazer, né, isso é garantido para a gente. A gente tem a política de cotas também, né, Uhum. que em todos os concursos públicos, em todos os certames, obrigatoriamente uma porcentagem das vagas são destinadas a pessoas com deficiências. Sim. Então, o que eu posso dizer que se comparado né, a anos e anos atrás, a gente evoluiu bastante, né, como eu disse Sim. desde o início, né, a gente já evoluiu muito, a gente precisa, de certa forma, reconhecer e sermos gratos por isso, porque para que a gente tivesse todos esses direitos hoje, né, muita gente precisou, né, sofreu, ou foi morta, né, ou Com foi certeza. abandonada. Então hoje a gente estaria muito bem, né? Uhum. E você tem um parâmetro assim sobre como do Brasil em relação a outros países, se a nossa legislação ela é mais avançada ou mais arcaica, não sei, você chegou a estudar algo nesse Olha, sentido? eu não teria um padrão assim, Uhum. não teria, mas creio eu, assim, isso é um achismo, eu não posso afirmar, mas Uhum. creio eu que em países desenvolvidos provavelmente tenham mais tecnologias, né, Sim. que a gente até desconheça, Ah, sim, com né, certeza. que a gente não teria aqui. Uhum. As tecnologias, né, são ainda aí um mundo aí a ser explorado, né? A gente acho que a gente tem acesso ainda a muito pouco daquilo do que realmente, né, tem aí disponível por aí, Sim. né? E às vezes até aqui no Brasil mesmo, pode ser que tenham tecnologias que a gente desconheça, né? Sim. E, né, e a dificuldade do acesso, né? Como a Sim. gente fala, tipo assim, essas lupas eletrônicas, esse tipo de coisa, é tudo muito caro, né? Sim. Pra gente conquistar isso foi uma luta, né? Sim. E E eu só tomei conhecimento da existência em 2018. então, Né? e a maior parte das pessoas ou não sabem que existem, ou se sabem que existem, não têm condições de comprar, Sim. e não existem políticas públicas ainda efetivas para que essas pessoas tenham acesso a isso, né? Sim. E deveria existir, né? Porque, enfim, isso eu acho que é uma questão de qualidade de vida ali, né? Para a pessoa, né? Isso vai permitir com que a pessoa tenha acesso a todo, né, uma
trajetória ali de desenvolvimento pessoal, enfim, que isso pode retornar com próprios, depois, enfim, ganhos para a própria sociedade, certamente, né? Permitindo que aquela pessoa desenvolva suas habilidades. Muito bem, Jonathan, eu acho que papo muito bacana aí, acho que a gente conseguiu explorar muita coisa, acho que cada um desses tópicos aqui poderiam ter muitos e muito, né, conteúdo ainda, muita coisa a ser discutida, a gente pode voltar a discutir isso aí em outro momento, né? Você que está aí nos assistindo, não deixa aí de comentar o que você achou desse vídeo, desse formato, enfim, as suas percepções também sobre cada ponto que a gente comentou aqui, o que mais você gostaria de ver, né, quais outros conteúdos você gostaria de explorar por aqui, né, e enfim, se você quer aí de repente mais conteúdo sobre direito, né, enfim, a gente pode aí depois trazer mais assuntos como esses aí, de repente aí já em breve talvez uma parte 2 aí com o Jonathan aí pra gente continuar o assunto. Enfim, não deixe de se inscrever no canal, compartilhar aí também, nos dar esse apoio para que esse nosso projeto, né, de levar esse conhecimento chegue cada vez mais longe e impacte o maior número de pessoas possíveis. Jonathan, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo. Então, até uma próxima oportunidade, certamente faremos aí mais bate-papos como este. E é isso, gente. Um forte abraço a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado e até um próximo vídeo.